Olá pessoal, boa tarde, bem-vindo a mais uma apresentação do MVP Showcast 2013. É um prazer muito grande receber todos vocês. Prepare-se para receber conteúdo de extrema qualidade ao longo dessa série. Estão envolvidos muitos profissionais de destaque no mercado, MVPs, profissionais da própria Microsoft, enfim, todo mundo trabalhando para entregar um conteúdo bem legal, bem interessante e de relevância para todos vocês. Na sessão de hoje, vamos falar sobre consumerização de TI, ou o famoso BYOD, ou Bring Your Own Device. Né? Meu nome é Paulo Santana, eu sou MVP na categoria Windows Expert IT Pro. Né? Atualmente eu trabalho na Embratel e meu Twitter é @Paulo_Santana. Ao meu lado vai estar na moderação, na gravação e também apresentando o Alexandre Prado, meu amigo, também MVP, na mesma categoria que eu, e nós vamos destrinchar aí um pouquinho a respeito da consumerização de TI. É uma sessão bastante, não temos demos, enfim, apesar de ser apenas slides, mas vocês vão ver que o conteúdo é bem interessante, vai ser uma sessão bastante legal. Tá? Vamos lá. Ok, nossa agenda de hoje. O que é consumerização? Visão do profissional de TI com relação a esse movimento, o que vai mudar, o que mudou, o que está mudando. Né? Nova realidade do consumidor, nossos clientes. E no final, perguntas. Tá? Vamos lá. Bom, o que é consumerização? Essa palavra aí, que hoje faz parte do nosso cotidiano, né? Ou BYOD, Bring Your Own Device. Na verdade, é um movimento, é um fenômeno, né? Que vem ocorrendo ao longo dos últimos anos nas empresas, onde os funcionários das empresas que não são de TI, né, e até mesmo de TI também, eles estão eles estão levando para as empresas seus dispositivos móveis, ou seja, seu notebook, seu tablet, seu smartphone, enfim, seu device com acesso à internet e assim por diante. Tá? Então esse é o movimento. E o que a gente vai falar ao longo da palestra, como nós profissionais de TI, de infra de TI, nós vamos lidar com esse tipo de situação. Né? Porque é uma coisa nova e, de certa forma, até para algumas empresas até assustadora, para alguns gestores. Né? A gente está acostumado a ter aquele ambiente controlado, enfim, onde a gente diz para o usuário o que ele pode usar, o que não pode, a gente restringe o acesso ao equipamento, ao desktop ou ao notebook corporativo que o funcionário recebe, né, e está sob a guarda dele. Por sua vez, também o acesso à internet é controlado, a gente define o que ele vai acessar, o que não vai, enfim. E aí começa esse movimento da pessoa, do usuário, trazer seus próprios dispositivos particulares para dentro da empresa. Vocês vão lembrar, muitos de vocês devem ser... Eu estou com 32 anos, comecei a trabalhar na década de 90, né? Finalzinho da década de 90, e eu me lembro muito bem, né, que notebook, por exemplo, era uma coisa para poucos, muito poucos. Né? Era muito caro, enfim. Né? Você via dentro das empresas, difícil uma pessoa em casa ter um notebook, somente aquele profissional liberal, né? De repente um médico, um engenheiro que ficava muito em trânsito e tal, mas você via mais notebook nas empresas, era difícil você ver no ambiente doméstico. Houve uma evolução em todos os níveis, né, com relação a esse tipo de situação. Tratando do Brasil, a economia mudou, né, a classe média aumentou, as pessoas hoje têm mais poder econômico, por sua vez os equipamentos também caíram de preço. Né, então hoje notebook, que era uma coisa para poucos, as pessoas hoje compram muito mais notebooks do que, por exemplo, computadores de mesa, desktop. Então, já está aí uma grande mudança para quem, como eu, começou a trabalhar lá no final da década de 90, enfim, né, e vem acompanhando isso daí. De uma forma bem rápida, isso daí mudou. Hoje todo mundo tem 1, 2, 3 notebooks, enfim, numa casa, uma família, um pai, a esposa, cada um tem um, aí cada filho tem o seu, enfim. É uma coisa que mudou bastante. E, por sua vez, surgiram novos dispositivos.
surgiram os tablets, né, que o preço também vem caindo cada vez mais, que é um dispositivo que para acesso à internet é perfeito, eu costumo falar. Eu e o Alexandre aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre está aplicando palestra, então a gente sempre comenta a respeito de mercado e tal. E a gente sempre comenta que, por exemplo, hoje, uma pessoa de repente da terceira idade, né, ou uma pessoa que só precisa de um equipamento para acessar a internet, né, ele não precisa de um notebook, um tablet já resolve o problema dele, já resolve a questão dele. Né? Então os tablets também vêm ganhando popularidade nos mais diversos tipos, sabores e modelos e cores, né? E isso também vem vindo para a empresa. Tá? Por sua vez, as empresas têm que aprender a lidar com esse tipo de situação. Os telefones celulares também. Antigamente você usava o celular, você usava para, obviamente, fazer ligações e trocar mensagens. Começou depois o acesso à internet de forma bem tímida, era difícil, os sistemas dos aparelhos não eram devidamente preparados, a navegabilidade não era boa, os sites não eram preparados, enfim, hoje tem todo um ecossistema, toda uma situação favorável a você acessar a internet, acessar seus e-mails, redes sociais através do seu telefone. Tem os aplicativos específicos, enfim, né? E ao mesmo tempo também que a gente vê sempre aquele tio, aquela mãe, aquele parente, de repente, que não tem muita orientação, que às vezes compra um smartphone quando ele precisaria apenas de um telefone comum para fazer ligações e mandar mensagem de SMS. Ele não utiliza esse tipo de coisa. Então tem esses contratempos. Né? Ok, seguindo. Então, Bring Your Device, ou Beyond, né, significa que funcionários estão usando tablets e smartphones no seu dia a dia e querem trazê-los para os seus ambientes de trabalho. Isso já é uma realidade. Tudo que eu estou falando aqui não é nada futurístico, não. Tá? Isso já acontece. Ok, vamos em frente. Não só tablets e smartphones, como também notebooks. Bom, os desafios aí, qual é a realidade? O Beyond, né, o Bring Your Device, na teoria, ele libera os funcionários para utilizar os seus dispositivos que mais os agradam, né, para a realização de suas tarefas profissionais. Ou não, não só profissionais, né? Mas enfim, às vezes a empresa tem aquele celular corporativo que ela concede para alguns colaboradores, enfim, para a força de vendas, para a equipe gerencial, auto-administração e assim por diante, mas de repente é um modelo que não agrada o determinado gerente, determinado funcionário, e ele quer trazer o dele, ele quer usar o dele como um recurso da empresa. Como lidar com isso? Como gerenciar isso? Como gerenciar esse equipamento que não é da empresa, que não é um ativo da empresa? Tá? É um desafio. Os consumidores hoje são atualizados, né? Então, eles já utilizam tecnologia de ponta também, assim como nós de TI. Porque antigamente tinha muito aquela mística, né, que o pessoal de TI, que detinha o suprassumo da tecnologia, só o pessoal da TI tinha o pleno conhecimento do que está acontecendo. A gente vai evoluir mais para frente e vocês vão ver que também a TI vai ter que mudar, o profissional de TI vai ter que mudar a sua visão, né, e a sua forma de lidar e agir com relação aos seus clientes, aos seus funcionários. Tá? Porque hoje em dia, qualquer pessoa, tá? Uma pessoa comum que não trabalha com tecnologia, com TI, ela compra o smartphone, ela mesma configura o acesso à loja de aplicativos da plataforma que ele comprou, por sua vez baixa os programas, compra, configura o e-mail particular, o e-mail da empresa no aplicativo lá do smartphone, né, acessa a internet. Então, em muitos dos casos, não precisa de um profissional de TI para fazer esse tipo de coisa, que antigamente era altamente dependente, né? Quem pegou a época do Palm, por exemplo, ou na época que começou essa coisa de acesso à internet via celular, acesso aos e-mails, era altamente dependente a situação do usuário precisar de um profissional de TI para configurar e, enfim, preparar tudo isso daí para ele utilizar. Né? Então, hoje não. Hoje é completamente possível uma pessoa qualquer comprar um tablet e configurar o acesso à rede sem fio que já tem na casa dele, que por sua vez ele também já configurou sozinho. Então a realidade está mudando. Quem trabalha com consultoria doméstica e até pequenas empresas têm que ver isso, né, que determinados serviços hoje já são muito triviais e os usuários comuns já fazem. Tá? Tá aí um grande desafio para os profissionais de TI. Legal.
Vamos em frente. Então temos uma nova realidade do consumidor. Quando eu falo consumidor, eu entendo o cliente nosso externo, o nosso cliente interno, né, como usuários da TI. Bom, dentro dessa nova realidade, o que mudou? Né? Opa, perdão. Deixa eu voltar. Ficou faltando aqui. Hoje, o usuário ele acessa a empresa, acessa os seus e-mails, acessa a internet de qualquer lugar, de casa, do trabalho, de qualquer lugar. Então, antigamente, por exemplo, acessar o e-mail corporativo, o cara só conseguia acessar se estivesse dentro da rede corporativa no horário de expediente. Ainda tem muita empresa que não libera o acesso ao webmail, por exemplo, fora do horário de expediente por questões de hora extra e assim por diante. Mas hoje é completamente possível do seu celular, né, até mesmo particular, você acessar o e-mail corporativo e estar vendo o que está acontecendo na empresa durante o final de semana e assim por diante. De qualquer lugar. Né? Pode ser celular, mas pode ser um tablet, notebook, assim por diante. Isso mudou. Essa é a nova realidade. Quando antigamente você tinha muitas vezes que fechar uma VPN, instalar cliente da VPN no notebook, ou fazer manual para o usuário instalar o cliente da VPN no micro de casa dele, e aí, por sua vez não funcionava, você tinha que dar suporte a esse tipo de situação, então facilitou mais, né? Ao mesmo tempo que facilitou, gera outros problemas, óbvio. Alguns números aí. Em 2011, foram vendidos 46% a mais de tablets e smartphones do que PCs. Tá? Então, isso é um dado, assim, até de certa forma antigo, mas que a gente sabe que a realidade é essa e vem aumentando a cada dia. Bem como a venda de desktops perante a venda de notebooks também caiu vertiginosamente. Eu costumo dizer, eu e a Alexandre sempre costumo falar, que na verdade a venda de desktops hoje ela sobrevive devido ao mercado corporativo, porque o usuário doméstico ele já compra um notebook. Tirando com exceção os gamers e tal, aquele mercado de gamers muito específico, enfim, de repente um outro nicho que precise de um hardware, digamos, mais potente que um notebook. Não tem que isso também, essa distância vem diminuindo. Hoje tem notebooks ultra potentes aí que se equiparam tranquilamente aos desktops de top de linha aí, né? Então, hoje é possível jogar no notebook. Tinha aquela coisa, antigamente não dava para jogar com notebook, o hardware não suportava e tal, enfim, isso já mudou, né? Mas é importante dizer que o mercado corporativo é o maior consumidor de desktops hoje em dia. Por sua vez, também, muitas empresas já consideram a compra de notebooks, né? Eu sei de uma empresa aí de amplitude nacional, né? Eu tenho um conhecido que trabalha lá, uma empresa bem grande mesmo. E eles hoje em dia não compram mais desktop, compram notebooks. Por quê? Mobilidade. O funcionário ele vai numa reunião, ele é do terceiro andar, vai para o quinto andar, ele leva o notebook dele para a reunião, por sua vez tem rede Wi-Fi corporativa em todos os andares, ele nem perde a conexão. Né? Outra coisa, espaço na mesa, economia de energia, quantidade de cabos, e assim por diante. A possibilidade do funcionário poder levar o equipamento com ele para casa, para uma reunião externa. Então, são inúmeras as vantagens de um notebook, em se tratando assim de um notebook para escritório, né, de um equipamento para escritório, pacote Office, aplicativos internos e tal, nada assim muito rebuscado, né? Vale mais a pena você comprar hoje em dia um notebook, sem dúvida alguma. 900 milhões de tablets e smartphones serão vendidos até 2016. Tá? Isso é uma previsão, pode até aumentar, acredito que aumente. Tá? Vamos em frente. Vamos lá. Bom, e o que mudou? Continuando aí, né? Antes, você tinha a realidade do que? O funcionário, o teu cliente, ele ficava dentro do escritório. Né? Hoje em dia, ele fica em qualquer lugar. Antes você controlava o acesso dele aos recursos da empresa, enfim, acesso à internet e assim por diante, durante as horas de trabalho, as 8 horas de trabalho, que são as normais, né? Hoje em dia,
a qualquer hora também. Ou seja, você consegue disponibilizar recursos da empresa a qualquer hora, de qualquer lugar. Antigamente, a regra era o seguinte: um funcionário, um computador. Hoje, continua tendo esse cenário de computador ou notebook, enfim, mas agora tem o cenário dos dispositivos próprios. Tá? A gente está focando muito, eu estou falando bastante dessa coisa de dispositivo próprio, porque o tema é a consumerização, justamente a pessoa trazer o seu próprio equipamento. Mas também, muitas empresas hoje já concedem um tablet, um smartphone corporativo, gerenciado pela empresa, com o número de patrimônio da empresa, que você assina um termo e recebe e utiliza. Assim como o notebook era antigamente e ainda é feito até hoje. Tá? Antigamente, a escolha era limitada. Então, o usuário recebia aquele computador, recebia aquela conta de e-mail, o acesso àqueles sistemas, trabalhava de 8 às 5 e pronto. Hoje, está praticamente sem limite de escolha, porque são inúmeras opções de equipamentos, de telefones, de tablets, de formas de acesso. Né? Então, mudou bastante. Muitas empresas fazem o seguinte, normalmente, empresa de TI, normalmente. Acho que eu sei são de TI. Não vou citar nomes aqui. Ela dá um dinheiro para o funcionário, um valor correspondente, e o funcionário pode comprar um notebook que ele quiser. Ele é o responsável por aquele equipamento. Né? Ele pode comprar um notebook que melhor lhe apetecer. Tá? Então, isso é uma realidade, isso existe. Mas empresas assim, multinacional americana que já tem digamos, essa liberdade. Né? Empresas novas também, startups aqui no Brasil que por sua vez, pegam tendências das startups americanas e tal, que muitas dessas empresas já até nasceram já na nuvem, né? Não tem nem servidor físico nelas, então tem muito disso daí. Então é uma coisa legal, interessante, legal de você avaliar. A gente está acostumado com aquele modelo tradicional, né? Então imagine a situação de você recebe uma verba, você pode comprar o notebook que você quiser, do modelo que você quiser, da cor que você quiser, né? E aquele equipamento vai ser utilizado para o trabalho. Você vai ser responsável por ele. Tá aí uma grande mudança já, né, pessoal? E por que isso acontece? O que está acontecendo no mundo? Hoje está tudo muito rápido, muito veloz, o acesso à informação, a questão das redes sociais mudou muito. A relação entre as pessoas, a relação das empresas com o mercado, das pessoas com as empresas, então mudou muito. Hoje as redes sociais fazem parte da vida de todo mundo, né? As inúmeras redes sociais de mais diversos tipos e sabores, né? São bastante influenciadoras para esse tipo de coisa estar acontecendo. A experiência do usuário também, né, é um item bastante relevante com relação a esse movimento de consumerização. Por quê? Porque ele está acostumado já, de repente, a gente sempre brincava, né, quem é mais da antiga. Às vezes você em casa tinha um computador com mais poder de armazenamento, por exemplo, do que o seu espaço no diretório na rede da empresa. Aí você pensa, pô, caramba, na minha casa eu tenho um HD de 1 tera e aqui na minha empresa gigante, eu tenho só 200 mega. Então, um exemplo, né? Porque dentro dessa coisa de consumerização também tem a questão dos discos virtuais, enfim, SkyDrive, Google Drive, Dropbox, assim por diante, entre outros. Além da experiência, de repente, antes ele tinha um equipamento melhor, mais veloz, e na empresa ele tinha um desktop velho, né, que não foi atualizado pela empresa, não sofreu refresh, enfim. Então a experiência do usuário conta muito. O usuário hoje está muito mais exigente, né, justamente porque o acesso às tecnologias de ponta não está tão mais difícil, é muito mais fácil as pessoas comprarem tecnologia de ponta hoje em dia. Quando eu falei no início do webcast, antigamente o notebook era uma coisa para pouquíssimos. Hoje todo mundo tem notebook. É possível, é bastante possível você comprar, por mais que a pessoa seja de baixa renda, ela muitas das vezes, com algumas promoções, enfim, consegue até comprar esse tipo de situação, de notebook, tablet e assim por diante. Então,
A experiência do usuário mudou muito. Eu lembro que eu comecei a trabalhar, muita gente às vezes no trabalho não tinha nem computador em casa ainda, né? Então, você vê que como isso mudou. Hoje todo mundo tem computador em casa e tal. Não vamos entrar aqui em números, né? Óbvio, já tem muita exclusão digital no Brasil, né? Mas já melhorou bastante, vocês vão concordar comigo. Os dispositivos, né? Hoje são inúmeros dispositivos que concedem uma experiência para o usuário com que ele possa acessar a internet, acessar o e-mail, acessar a rede social, acessar a empresa. Né? Para quem é de TI consegue acessar o servidor, consegue fazer uma tarefa administrativa num servidor, reiniciar, desligar, monitorar e assim por diante. Isso é completamente possível. Quem ainda não está antenado com relação a isso está perdendo o bonde, porque isso não é nada futurístico. Isso já existe. Né? Completamente possível hoje um profissional de TI, de infra de TI, através do smartphone dele, do tablet, acessar e fazer qualquer tarefa administrativa com a experiência parecida, óbvio. Ainda não é igual, né? Principalmente se você utilizar um dispositivo com tela pequena e tal. É óbvio que a experiência de você acessar um servidor, uma tela de um desktop, de um notebook, enfim, não vai ser igual de você acessar de um celular com tela de 4 polegadas. Mas é possível você fazer isso numa emergência, você está na rua, está na fila do cinema, enfim, está em trânsito, aconteceu algum incidente, você está na rua, você consegue acessar a sua empresa e solucionar, pelo menos de forma a remediar o que possa estar acontecendo. Tá? Então isso é completamente possível, isso é real. Vamos lá. E as variedades de aplicativos. Não adianta você ter o smartphone ou o tablet se você não tiver os aplicativos. Hoje tem aplicativo para tudo. As plataformas estão evoluindo muito, né? Com relação à quantidade de aplicativos. Plataforma Android, iOS da Apple estão muito avançadas, tem aplicativo para tudo. O Windows Phone vem evoluindo conforme incentivo da Microsoft, a adoção vem aumentando, né? E aos poucos está evoluindo com relação à quantidade de aplicativos existentes. Com esses aplicativos você acessa e vê o clima, acessa e vê, por exemplo, os seus filmes do Netflix, você consegue ver, fazer uma rota de trânsito e assim por diante. Citei 3 exemplos simples, só para mostrar o quanto é relevante hoje em dia você ter um equipamento que possa ter acesso a essas tecnologias. Tá? E o usuário, o nosso cliente, o cliente interno, ele quer usar isso dentro da empresa. Ele quer trazer isso para a empresa. Né? Porque muitas das vezes já faz parte do cotidiano dele. Então, tá aí o desafio da TI em lidar com esse tipo de situação. Tá? E o preço vem caindo. Falei ao longo desse webcast, venho falando. O acesso às tecnologias hoje está bastante... havia um hiato muito grande. Primeiro, com relação aos lançamentos. As coisas chegavam no Brasil de forma atrasada. Já chegam com valor mais alto do que devia, devido aos impostos. Né? Mas, mesmo assim, hoje é completamente possível pessoas da classe média adquirirem produtos e equipamentos, smartphones, tablets, notebooks, a preços razoáveis, parcelas, enfim, quando era uma coisa que anos atrás era para bem poucos conforme eu já falei 2 vezes aqui. Tá? Então o preço vem caindo bastante, isso é real. E para o profissional de TI, o que mudou? Né? Muito importante isso. O que mudou com relação à forma do profissional de TI lidar com o usuário? A tecnologia mudou, né? Mudou a tecnologia, o profissional tem que se atualizar. Óbvio, na verdade é trivial eu falar isso aqui. O profissional de TI que não se atualiza está morto. Competitividade, redução de custos é importante também. Regulamentação, também muitas empresas precisam que seja feita a regulamentação em cima dos seus serviços, dos seus sistemas, enfim. Segurança, nada do que a gente falou até agora existe sem segurança. Né? Não existe mais TI sem segurança. Quem começou a trabalhar na época que eu falei, lá no final dos anos 90, era
Aquela coisa de implementou, está funcionando, vamos que vamos. Hoje em dia, na verdade hoje em dia não, de bastante tempo para cá já não é mais assim, né? Você não coloca mais nada em produção sem que seja algo seguro, com redundância, enfim. Manter os negócios em funcionamento, outra coisa muito importante, a gente antigamente, eu estou colocando no geral, estou generalizando, nós profissionais de TI, colocava algo em produção, não se preocupava e se cair, qual o plano de retorno? Tem redundância? Não tem? Tem backup? É feito teste de restore? Enfim, hoje, repito, nada entra em produção sem que alguns desses itens que eu comentei aqui, mais outros, sejam avaliados e devidamente aplicados. Né? Conexão com o cliente, com relação à consumerização, resultados para negócio e produtividade. Você consegue aumentar a produtividade do funcionário implementando a consumerização, porque a partir do momento que você permite que ele acesse a empresa o e-mail ou algum aplicativo a partir de qualquer lugar, qualquer hora, você está aumentando a produtividade. Tem que tomar cuidado porque o RH normalmente bate muito em cima disso. Questão de hora extra, ou até mesmo questões de possíveis futuras ações judiciais. Então tem que ser uma coisa muito alinhada ao RH da empresa. E não é para você também sair liberando o acesso interno à empresa a partir desses equipamentos, sem que tenha um consentimento do RH e da área jurídica. Tá bom? Se consegue aumentar os resultados, obviamente, né? Você aumenta a produtividade, aumenta os resultados, né? E a sua conexão com o cliente também fica aprimorada. Tá? Então tá aí alguns dos desafios aí para o profissional de TI. Consumerização sem dúvida no futuro, não tem como fugir. O que você vai fazer? Ignorar e resistir ou aceitar e permitir? Tem dois caminhos. Né? Eu entendo e vejo que muitas das empresas tradicionais, antigas, ainda resistem e de certa forma até ignoram. Né? Hoje, como é que você vai ignorar uma rede social? Facebook, Twitter, o LinkedIn, entre outras. Citei algumas aqui. Né? Você não pode fingir que elas não existem. Ao mesmo tempo, também o funcionário tem que ficar o dia inteiro conectado numa rede social e fazendo coisas no seu horário expediente. Então, tem que ter tem que ter um controle, mas também não tem que bloquear. Né? Ok, ao mesmo tempo que você adota e permite, aí entra isso que eu falei agora. Você tem que aplicar controles. Para aplicar controles, você precisa de ferramentas. Ferramentas e também conscientização do usuário. Não existe implementação de consumerização, assim como de segurança, sem treinamento de conscientização do usuário. Tá? Costumo, sempre brinco nas minhas aulas, palestras e tal, falar de segurança. Você contrata o melhor analista de segurança que existe no mercado, paga o salário mais alto para ele, você contrata a melhor solução de segurança para colocar na borda da sua rede, o melhor firewall, o mais caro que existe no mundo, legal. Em compensação, os usuários internos são administradores das máquinas, o acesso à internet não é controlado, o acesso às portas USB também não são controladas, e aí, por sua vez, qualquer pessoa pode, às vezes até sem querer, né, implementar na sua rede alguma coisa maliciosa, e aí todo aquele dinheiro que você gastou na implementação dessa solução de segurança na borda, ou contratando o melhor analista de segurança, foi para o ralo, porque você não conscientizou o usuário e não cuidou dos bloqueios devidos que os usuários internos têm que ter. Tá? Então, consumerização é a mesma coisa. Você vai liberar o acesso, mas de forma controlada. É complicado, não é fácil, é uma coisa que as empresas ainda estão engatinhando. Por quê? Como que você vai controlar um dispositivo que não seja da empresa? Né? Como que você vai aplicar uma política de segurança no smartphone particular do teu funcionário? Então tem essas questões aí que as empresas ainda estão lidando, tem questões jurídicas, como eu falei, tem que ser alinhado ao jurídico, ao RH. Tem que ter assinatura de termos e assim por diante, para que nada seja feito de forma a que depois a empresa seja passível de ações judiciais ou algo do tipo, tá? Ou de até mesmo de ser acusada de estar espionando informações do próprio funcionário. Então é complicado, não é simples.
né? Ao mesmo tempo também que você não pode ignorar e resistir. Tá? Então está aí um grande desafio para a gente pensar aqui daqui para frente. Vamos lá, seguindo. O que você ganha se você permitir e adotar a consumerização? Aumento da produtividade, né? Redução de custos. Por quê? Se você permite que o funcionário utilize o tablet e o smartphone dele, você não precisa comprar um para fornecer para ele. Né? Então está reduzindo custos. A partir do momento também que você permite que, de repente, algumas horas do dia ele possa trabalhar remoto, você vai estar economizando energia, luz, enfim, entre outras coisas. Né? Você está reduzindo custos. Competitividade da empresa. Você trabalha numa empresa em que tem aquele modelo tradicional, todo mundo trabalha de 8 às 5. Se acontecer um incidente às 7 horas da noite, só vai ser resolvido. Eu estou falando não da visão do profissional de TI, tá? Estou falando no geral. Né? Digamos que alguém da área de alguma outra empresa mandou um e-mail para a sua empresa, para a área de vendas da sua empresa lá. Às 7 horas da noite. Funcionários saem às 5. Né? Esse e-mail só vai ser lido se o funcionário não chegar atrasado no dia seguinte, às 8. E, de repente, nesse tempo aí, essa mesma pessoa que mandou esse e-mail para sua empresa já pode ser encaminhado para outra que, por sua vez, já está utilizando a consumerização, e o cara que é responsável pelas vendas já acessou pelo smartphone, já respondeu, já fechou a venda e já resolveu. No dia seguinte, o seu funcionário vai chegar, vai iniciar um processo que já foi finalizado. Tá? Então, a questão da competitividade da empresa é isso. As empresas hoje estão tentando estar disponíveis 100% do tempo, 24/7, né, para alguns setores. Eu não vou entrar no mérito se é certo, se é errado, não vou entrar no mérito na questão de RH, de hora extra. Tá? A gente está falando no ponto de vista da competição entre as empresas. O mercado é voraz, né, então as empresas que não compõem esses movimentos fica complicado para elas em termos de competitividade. Né? E negócios sem fronteiras. Você pode estar lá, o teu gerente pode estar lá na praia em Cancún com um tablet corporativo ou dele mesmo, acessando os e-mails ou acessando o ERP para aprovar alguma coisa, ou respondendo um e-mail, lá da praia em Cancún, né? E ele resolve isso daí. Tá? Então, quando você implementa a consumerização, você, obviamente, passa a não ter mais fronteiras. Não, o mundo não é perfeito, tá? Não é esse cenário bonitinho que eu estou falando assim. Tem uns problemas também, óbvio. Né? A partir do momento que você implementa essas novas tecnologias, você passa a ter outras questões também. Né? Toda essa questão que eu falei de como um profissional de TI tem que lidar, tem que se atualizar. Hoje, por exemplo, pegar o exemplo do técnico de informática, um técnico de apoio local que fica dentro das empresas, que está diminuindo bastante. Antes ele cuidava só de computador, notebook, uma impressora, tinha que ativar pontos de rede. Hoje ele tem que saber de tablet, de smartphone, nos mais diversos tipos de sistemas operacionais, de tablet, de smartphone. Então, a questão da atualização, né? Da preparação. Como se preparar para consumerização? Analisar os riscos, né? Que riscos eu vou ter de estar implementando esse tipo de situação? Definir políticas. Você define políticas de duas formas. Através de diretrizes, treinamento para conscientização e também ferramentas. Existem ferramentas para controle de dispositivos. E elas vêm crescendo, vêm surgindo cada dia mais e vêm sendo aprimoradas. Se chamam os MDMs. Essa categoria é Mobile Device Management. Gerenciamento de dispositivos móveis. Então, vários players grandes aí no mercado já possuem soluções. Né? Você já consegue fazer alguma coisa também através de System Center. Tá? Não é o caso aqui da gente aprofundar. Mas você consegue, na verdade, a empresa que foi implementar a consumerização de forma séria, de forma controlada, ela precisa ter uma ferramenta de gerenciamento. Tá? Para aplicar políticas, para definir perfis e assim por diante. Tá? Legal.
A questão da sustentabilidade também, com relação à economia de energia, a questão do meio ambiente e assim por diante. Planos de contingência, né? Treinamento e comunicação. Contingência, na verdade, como eu falei ao longo do webcast, a gente não implementa mais nada sem que tenha uma contingência, um plano B. Né? Acho que isso já está no sangue de todo profissional de infra. Né? Já foi o tempo onde você implementava aquelas soluções no popular mambembes, né? Então isso já foi. Treinamento e comunicação também reforça a importância, né? Como eu falei, não existe implementação de consumerização, bem como de segurança. Você não consegue sem treinamento e sem a devida comunicação na empresa. Tá. Considerações finais aí, a nossa sessão não é tão demorada, como eu falei, como uma sessão extremamente técnica, não tem demos, então a gente consegue abordar em um tempo adequado, até para vocês irem almoçar. Né? Conto com a ajuda agora do Alexandre, fazer os comentários dele também. Né? Considerações finais, o BIOD é uma realidade, né? Os funcionários já estão usando seus tablets de smartphone no ambiente de trabalho, muitos deles já usam, até mesmo sem a empresa ter implementado qualquer tipo de política, qualquer tipo de controle, ou ter se posicionado a respeito. Simplesmente, por exemplo, o cara chega com o smartphone dele, tem a rede sem fio aberta dentro da empresa, ele vai e conecta, né? Aberta no sentido que com o usuário senha corporativo dele, por exemplo, ele consegue entrar. Pronto, o celular dele já está lá, acessando a rede sem fio da empresa, consumindo banda, baixando conteúdo, enfim, e assim por diante. É uma ameaça. Desktop vem perdendo espaço, né? Isso já é bem notório, todo mundo já sabe disso, perdendo espaço tanto para esses dispositivos que a gente comentou, quanto para notebooks. Né? Não vejo assim, um futuro muito longo para desktops assim, em larga escala, não. Vai ficar só aquela coisa bem específica mesmo. E aí, Alexandre? Vamos em frente? A TI tem que se preparar, certo? Exato. Bem, pessoal, como o Paulo falou, essa é uma série de eventos que a comunidade técnica tem realizado. Durante essa semana nós ainda teremos mais alguns eventos. Hoje nós teremos uma sessão com o WMVP e DEVAR, e nos próximos dias a gente também teremos uma série de eventos da rede de MVPs, DPEs, PFEs, MTACs e vários outros profissionais. Algumas pessoas perguntaram sobre a gravação, sobre o PPT. Eles também estarão disponíveis assim que o evento essa série de eventos forem terminados. Bom, só seguindo, para finalizar, obrigado, Alexandre, com relação a você pode até participar também. Uso pessoal versus profissional, tem que ser avaliado isso daí, né? Porque a partir do momento que você está usando um dispositivo seu, você não vai usar ele somente para fins profissionais, né? Então, dentro da empresa, muitas das vezes, se não houver o controle necessário, o funcionário vai estar acessando a rede social, enfim, acessando o e-mail particular, e aí cabe à empresa, ao gestor de tecnologia, definir se isso vai ser permitido ou não. Outra coisa, né, Alexandre? Muito importante definir a política de segurança. Falei, já bati nessa tecla várias vezes ao longo do webcast. Sem segurança, sem política, você vai estar, na verdade, criando um outro problema, né? Tendo uma ameaça dentro da sua empresa. Muito legal, muito bonito, todo mundo com seus dispositivos, acessando de qualquer lugar, acessando as redes sociais e assim por diante, mas sem política, sem controle, sem segurança, sem diretriz não dá. Né, Alexandre? Exatamente. Como você falou durante a sessão, a parte de consumerização, antigamente a gente falava de consumerização apenas como uso pessoal. Hoje a consumerização ela vai mais além do pessoal, ela vai muito para dentro do lado profissional e dentro das empresas. O que resta para a gente, como profissional de TI, saber administrar um ambiente em que, como você falou aí durante a sessão, muitos trazem seus próprios equipamentos para dentro das empresas. Saber administrar, saber manter a segurança e disponibilizar conteúdo para todos os
profissionais que estão fazendo uso de consumerização. Isso é uma tendência e acredito que não vai ter volta. Sem dúvida. Você vai comentar também agora, esse último item, perfil do Service Desk vai mudar? Não, já mudou. Menos suporte a desktop, mais suporte a dispositivos móveis. Também já comentei ao longo da sessão. O perfil do profissional que atua diretamente com o usuário, o técnico de suporte, o apoio local, o analista de suporte, essa figura continua existindo, tá? Vocês vão concordar comigo que em menor número, né, diminuiu bastante a necessidade de você ter aquela equipe. Na época que eu comecei, tinha equipe de 20 técnicos. Né? Não tem mais aquela coisa. Óbvio, empresas muito grandes ainda tem equipes relativamente grandes, mas empresas menores a gente já tem 1, 2 que já atendem ao que precisa. Por que isso aconteceu? Sistemas operacionais evoluíram bastante. Se você tiver um equipamento controlado, com políticas, antivírus, o usuário não é administrador da máquina, se tratando de Windows, você já tem grande parte dos seus problemas, dos incidentes possíveis, já bastante remediados, né? Windows 7, Windows 8, enfim, são sistemas operacionais que é difícil você ter problema com relação, se você tiver esse ambiente controlado, né? Por sua vez também a facilidade de implementação. Antigamente precisava do técnico ir lá, abrir a caixa do monitor, abrir a caixa do gabinete, montar tudo, encaixar os cabos. O próprio usuário já sabe fazer isso, né? Entra na questão a facilidade da configuração dos dispositivos, que eu comentei também ao longo dessa sessão. O usuário comum já consegue ele mesmo configurar seu celular, o tablet, enfim, assim por diante, né? E também vem a questão do profissional de TI, do Service Desk, enfim, do apoio local, do suporte. Ele tem que se atualizar. Se ele não atualizar, ele vai realmente estar perdendo bastante espaço, não só no ambiente corporativo, como também aqueles que prestam serviço para o ambiente doméstico, clientes domésticos, também vão perder. Né? Porque hoje o cara que atende um cliente doméstico, ele chega na casa do cara e não tem mais só aquele computador apenas, com um modem conectado à linha telefônica. Ele chega lá, o cara tem 3 notebooks, um desktop, por sua vez tem um HD, um HD NAS que está na rede, tem impressora sem fio, tem lá um set-top box de TV, uma Smart TV, tem um tablet, ele quer que todos esses dispositivos acessem os arquivos dele, então tem que fazer toda essa imersão, assim, fazer todos esses equipamentos convergirem e funcionarem em conjunto. Então, aquele que está focado apenas nessa coisa de notebook, desktop, configurar a impressora, aquela rede sem fio, o próprio usuário já configura, né, Alexandre? Já foi tempo. Né? Então, ou o profissional de TI muda, né, ou a coisa vai ficar complicada mesmo. A competição já é grande, né? Bastante gente no mercado. Por sua vez, também muita gente não qualificada. Então, aqueles que se qualificarem cada vez mais sempre vão ter mercado de TI. Alexandre, alguma consideração final? Não, Paulo, não tem nenhuma consideração não. Legal. Pessoal, agradeço novamente a vocês. Perdão pela demora no início, tá? Tive os probleminhas técnicos aqui. Peço a vocês continuem acompanhando a série MVP Showcast. Bastante conteúdo legal. Hoje, às 5 da tarde, eu vou participar de uma outra sessão. Essa, na verdade, técnica, sobre o Windows 8.1, junto com o meu amigo MVP também, Idevar, tá? Que também está fazendo parte aqui, está acompanhando aqui esse webcast, já vi ele online aqui. Legal. Nos encontramos às 5 da tarde e não só acompanhando as palestras da trilha de consumerização, como as demais também. Muito conteúdo de qualidade e relevância, tá bom, pessoal? Agradeço a vocês e agora eu abro para perguntas e respostas se houver alguma, tá? Alexandre?